Quando você pensa em um país, geralmente pensa em cerca de 4 coisas imediatamente. O nome dele, é claro, seu bandeira, sua localização e provavelmente também seu idioma. Mas, curiosamente, alguns países não têm um idioma próprio. Eles podem ter um dialeto ou versão própria de outro idioma, mas por que não um idioma único? Isso é mais visível nas Américas. Os Estados Unidos da América e o Canadá falam inglês da Inglaterra, assim como muitas nações do Caribe, junto com o francês. A maior parte da América Central e do Sul fala sua própria versão do espanhol e do português também. Essas 4 superpotências europeias colonizaram continentes inteiros na época, então isso era comum. Mas quando você volta para a Europa, também encontra alguns países que não têm seu próprio idioma. Vamos descobrir o motivo. Primeiro, vamos listar quais países europeus não têm idioma próprio. São principalmente 4: Bélgica, Suíça, Áustria e Kosovo. Se você incluir os microestados, pode expandir essa lista para incluir Mônaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino e o Vaticano. Luxemburgo também pode ser incluído nessa lista. O luxemburguês existe como um idioma oficial separado, mas muita gente argumenta que é apenas um dialeto alemão renomeado e, de fato, não é uma língua própria. Vou deixar para você decidir o que acha que é. Um caso ainda mais questionável é um país como a Irlanda, onde o inglês é amplamente usado por 95% das pessoas, mas cerca de 35% afirmam ser capazes de falar irlandês. Então eles têm sua própria língua, mas na verdade não a usam. Então agora vamos analisar esses casos, entendendo qual idioma eles falam, se não for o próprio, por que passaram a falar esse idioma, quais são as diferenças entre a forma como usam esse idioma e o original, por assim dizer, e por que não existe, se é que já existiu, uma língua nacional local diferente. Vamos começar pela Bélgica. A Bélgica não tem uma única língua nacional própria. Ela é dividida entre o holandês, o francês e uma pequena minoria alemã. No norte da Flandres fala-se holandês, chamado localmente de Flamengo, que considero um dialeto do holandês. Historicamente, os Países Baixos englobavam grande parte do Benelux e parte do oeste da Alemanha. Essas regiões eram linguisticamente diversas, com dialetos que iam do brabantino ao flamengo ocidental, mas com o surgimento do Estado moderno da Bélgica em 1830, o francês se tornou a língua dominante na administração, na lei, na cultura, e isso refletia a influência da elite francófona. O holandês só conquistou igualdade entre os séculos XIX e XX, quando o ativismo linguístico forçou o reconhecimento de uma identidade flamenga. O flamengo se diferencia do holandês padrão na pronúncia, vocabulário e alguns usos idiomáticos. Não é uma língua separada, mas sim um conjunto de dialetos dentro da família linguística do holandês. Na Valônia, fala-se francês, com sotaque e vocabulário um pouco diferentes. No leste, cerca de 1% dos belgas fala alemão nessas pequenas cidades fronteiriças que já pertenceram à Prússia, se não me engano. Uma língua nacional belga distinta nunca se desenvolveu porque o território sempre foi dividido entre 2 grandes esferas culturais: os Países Baixos de língua holandesa e as terras de língua francesa. A identidade belga era política, não linguística, e seus cidadãos seguiam falando as línguas dos vizinhos maiores. Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas ainda argumentam hoje que a Bélgica não deveria existir como país, sugerindo que deveria se dividir em 2 nações soberanas, Flandres e Valônia, ou ser repartida entre os Países Baixos e a França, e acho que a Alemanha também. Assim, ao lado está Luxemburgo, que devemos incluir aqui para a argumentação. Luxemburgo é interessante porque tem seu próprio idioma, o luxemburguês, mas ele só foi padronizado e oficialmente reconhecido no século XX. Por séculos, a população falava um dialeto moselano-francônio, muito próximo do alemão. Enquanto isso, o francês era a língua prestigiada do direito e administração, como na Bélgica, mostrando a disputa entre as potências vizinhas pela influência no território ao longo dos séculos. Atualmente, Luxemburgo reconhece 3 idiomas oficiais: luxemburguês, francês e alemão. O luxemburguês difere do alemão padrão em gramática, pronúncia e vocabulário. Ele tem forte influência do francês. No entanto, devido ao seu pequeno tamanho e à codificação tardia, às vezes é considerado mais um dialeto, elevado ao status de símbolo nacional para construir a identidade nacional deles,
em vez de ser uma língua totalmente independente. Em seguida, temos o mais fascinante para mim, a Suíça, porque eles usam 4 línguas nacionais e 3 delas são estrangeiras. São alemão, francês, italiano e romanche. Cada língua corresponde a regiões que fazem fronteira com culturas vizinhas. O alemão é falado por cerca de 2/3 da população, o francês é falado no oeste, o italiano no sul e o romanche, uma língua românica descendente do latim, por uma minoria muito pequena no Cantão dos Grisões. Historicamente, a Suíça nunca teve unidade linguística. Era uma confederação de comunidades alpinas situada na encruzilhada da Europa germânica e românica. Devido à natureza alpina, elas costumavam ficar isoladas, vivendo em seus próprios pequenos universos. As formas de alemão, francês e italiano usadas lá são essencialmente as mesmas faladas nos países de origem, embora o uso suíço frequentemente diverja em vocabulário, entonação e até mesmo em alguns termos administrativos. Por exemplo, o alemão suíço tem palavras únicas e os dialetos falados são muito diferentes do alemão padrão, mas isso é bastante comum até mesmo dentro da própria Alemanha, onde você vai encontrar palavras únicas, diferentes, dependendo da região em que você está. A Alemanha se unificou tarde, por isso cada região mantém sua identidade cultural, o que se reflete nos idiomas. O romanche é o único idioma exclusivo da Suíça, porém falado por menos de 1% da população. Não é realmente o idioma nativo de todo o país. A Suíça não desenvolveu uma língua nacional distinta dos vizinhos, porque sua identidade se baseia na unidade política e autonomia local, e não em homogeneidade cultural ou linguística. Sua coesão vem do sistema federal, que permite que vários idiomas coexistam, em vez de serem substituídos por um único idioma suíço. Na realidade, o uso de vários idiomas, especialmente estrangeiros, é um exemplo perfeito do conceito de existência da Suíça como uma confederação. E bem ao lado temos a Áustria. O alemão é o idioma oficial da Áustria, chamado lá de alemão austríaco. Eles falam alemão devido à integração do Ducado medieval ao Sacro Império Romano Germânico, onde o alemão era a língua administrativa. E da cultura? Mas é claro que você tem o argumento de um lugar como a Boêmia, agora a Tchequia, que também fazia parte do Sacro Império Romano Germânico e ainda assim manteve sua própria identidade e língua. A dinastia dos Habsburgo, que fez de Viena sua capital, promoveu o alemão em todos os seus domínios, mesmo enquanto o império englobava muitas outras línguas. E eu acho que essa é a principal razão pela qual eles ainda usam o alemão até hoje. O alemão austríaco é diferente do alemão da Alemanha em vários pontos. A pronúncia é mais suave, próxima dos dialetos da Baviera, e o vocabulário traz muitos termos únicos influenciados pelos antigos laços da monarquia com Hungria, Tchequia e Itália no Império Austro-Húngaro dos Habsburgos. A fala cotidiana é dominada por dialetos como o vienense ou o tirolês, por isso também diferem dentro do país. Mas ainda assim, o idioma é totalmente mutuamente inteligível com o alemão da Alemanha. Em certas regiões, nunca houve uma língua austríaca única, pois os territórios centrais da Áustria sempre integraram o mundo de língua alemã, e os Habsburgos adotaram o alemão como força unificadora em seu império. Eles até tiveram breves períodos de reconexão com a própria Alemanha ao longo da história. Então, a distinção da Áustria está mais na cultura e na história do que na língua. Agora, todas essas situações têm uma vantagem para nós, que é, se você aprender um desses idiomas, vai conseguir falar em vários países diferentes. Liechtenstein tem o alemão como idioma oficial. No dia a dia, porém, a população fala diferentes dialetos alemânicos, especialmente semelhantes aos falados na Suíça e na parte fronteiriça da Áustria. O país adotou o alemão por ter integrado o Sacro Império Romano Germânico e sido governado por elites alemãs por muito tempo. Os dialetos possuem particularidades marcantes, com expressões, palavras e pronúncias tão diferentes do alemão padrão que alemães do norte costumam ter dificuldade para entender quem vive em Liechtenstein. Como o alemão padrão virou língua de prestígio na educação e literatura, os dialetos não foram reconhecidos oficialmente como línguas separadas, diferente de Luxemburgo. Liechtenstein não criou uma língua própria, pois sua população sempre esteve integrada cultural e politicamente ao mundo de língua alemã.
Eles nunca precisaram de uma identidade linguística separada para sobreviver nacionalmente. O próximo é Kosovo. Podemos esperar que todos os sérvios digam que Kosovo pertence à Sérvia, mas goste ou não, é um país independente. E a situação linguística deles é tão complexa quanto o seu status. A maioria da população fala albanês, enquanto uma minoria fala sérvio, sendo ambos idiomas oficiais. Sob domínio otomano, o turco era amplamente usado como língua administrativa e cultural. O uso do albanês em Kosovo reflete séculos de assentamento e domínio demográfico, especialmente no século XX, quando os albaneses se tornaram maioria. Comparado ao albanês padrão, a versão de Kosovo apresenta algumas diferenças regionais, pertencendo principalmente à variedade Geg, que é diferente do dialeto Tosk, usado na maior parte da Albânia. Kosovo nunca criou uma língua própria porque sempre integrou entidades políticas maiores, otomanos, iugoslavos, sérvios, e sua população estava ligada culturalmente aos albaneses ou sérvios. Indo para os microestados, Andorra é um caso realmente interessante porque fala uma língua que não é sua, mas também não pertence a nenhum outro país soberano. Lá se fala catalão e é o único estado no mundo onde o catalão é a única língua nacional. A Catalunha é de onde ela vem, mas apesar do desejo de muitos, ainda não é independente, sendo apenas uma região autônoma da Espanha. Andorra, historicamente, pertencia à mesma esfera cultural daqueles condados da Catalunha e adotou o catalão naturalmente como sua principal língua. Com o tempo, Andorra ficou isolada nas montanhas e seu dialeto catalão manteve características mais arcaicas, já raras em Barcelona, embora ainda seja mutuamente inteligível. A presença de espanhóis e franceses devido à imigração reduziu um pouco o domínio do catalão no dia a dia, mas ele ainda é protegido por lei. Uma língua exclusivamente andorrana nunca se desenvolveu, porque na realidade Andorra já tinha uma, mesmo que tenha vindo de outro lugar. E quanto a Mônaco? O francês é o idioma oficial de Mônaco e predominante na administração, escolas e vida pública. A adoção do francês reflete os fortes laços históricos de Mônaco com a França, especialmente desde o século XIX, quando sua soberania foi protegida pelos franceses. Foi um acordo diplomático que manteve Mônaco soberano em troca de privilégios e, se não me engano, algumas terras cedidas aos franceses. Mas eles já tiveram língua nacional própria? O antigo idioma local de Mônaco era um dialeto lígure chamado monegasco, relacionado ao dialeto falado ao longo da costa da Ligúria, na Itália. Ao longo dos séculos, especialmente com o aumento da influência francesa e a imigração trazendo mais falantes de francês, o monegasco foi perdendo espaço no cotidiano. Hoje, ele sobrevive como um idioma de patrimônio cultural. É ensinado nas escolas, mas poucos falam fluentemente. Na Itália, há 2 microestados sem idioma próprio. Ambos falam italiano e são San Marino e o Vaticano. San Marino tem o italiano como língua oficial e cotidiana. O estado está localizado inteiramente dentro da Itália e sempre esteve linguisticamente ligado à região romana ao redor. O italiano se difundiu como língua cultural e administrativa no Renascimento, sendo naturalmente adotado por eles. O povo de San Marino falava tradicionalmente um dialeto romagnolo, mas ele diminuiu com o tempo, sendo substituído pelo italiano. Ainda se fala um dialeto próprio, levemente único, da mesma forma que qualquer região da Itália, na verdade. Enquanto a cidade do Vaticano é única por ter línguas oficiais funcionais em vez de nacionais, o italiano é a língua de trabalho do governo e da comunicação cotidiana, enquanto o latim permanece como a língua formal da Igreja Católica. É usado na liturgia e em documentos oficiais, o que eu acho que faz dela o único país do mundo em que o latim é uma das línguas oficiais. O italiano predomina, claro, porque está localizada em Roma, dentro da Itália, e a maioria do clero e dos funcionários é majoritariamente italiana. Atualmente, o latim é mantido só como língua escrita e cerimonial, sem uso cotidiano. Por fim, já que há uma língua estrangeira sendo usada de fato em vez da nacional, agora vamos falar sobre a Irlanda. Hoje, a Irlanda fala principalmente inglês, trazido após séculos de domínio inglês. A língua nativa irlandesa, da família celta, já foi dominante na ilha, mas começou a declinar após a conquista dos Tudor no século XVI. O inglês se espalhou por meio da colonização, leis penais e depois, pela Grande Fome do século XIX, que afetou mais as comunidades de língua irlandesa.
Simplificando, os pobres falavam mais irlandês do que inglês e os pobres morreram mais durante a fome. Com a independência em 1922, o irlandês já estava restrito às regiões ocidentais chamadas Gael Tacht, enquanto o inglês dominava a vida urbana, educação e política dos que buscavam a independência. O irlandês segue como língua oficial e símbolo cultural graças a movimentos de preservação. Embora 1/3 da população afirme conhecê-lo, menos de 2% o usam fluentemente no cotidiano. No entanto, o inglês irlandês tem pronúncia, sintaxe e vocabulário distintos, influenciados pelo gaélico, o que o torna bem diferente do inglês britânico e apresenta uma mistura entre a língua estrangeira e a local. Então esses são alguns países europeus que não falam sua própria língua, entendendo por que isso acontece e como a versão local desse idioma é diferente da original. A gente poderia ir muito além disso se quisesse. Digo, depende de você decidir onde traçar o limite. A gente poderia, por exemplo, agrupar todas as línguas eslavas ocidentais em uma só, ou as línguas eslavas orientais em uma só. Você pode dizer que português e espanhol são próximos o bastante para serem a mesma língua, mas isso depende de como interpretamos o que é uma língua ou dialeto. Obrigado por assistir e aos apoiadores no Patreon pelo apoio. Se quiser apoiar o canal por lá, agradeço muito. Se não, tudo bem, até a próxima para mais conhecimento geral.